Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Manhã no Ar, que está começando nessa manhã de segunda-feira. A semana está começando. Hoje é dia 30 de janeiro. A gente traz as principais notícias do dia. E eu te convido a conhecer os destaques do programa de hoje. Dupla assalta drogaria, atira em motorista de ônibus, invade casa e faz família refém. Jonas de Souza Chaves, de 19 anos, foi preso e um adolescente de 17 foi apreendido. Com eles, a polícia encontrou uma pistola .45, dinheiro e 2 facas. Polícia Civil faz a primeira grande apreensão de drogas do ano. Mais de 1 tonelada de maconha e cocaína. Foram mais de 3 meses de investigação. Essas imagens mostram o local em que a droga estava escondida. Quase um mês após as fugas no Ipate do massacre do Compage, nesse fim de semana, familiares voltaram a visitar detentos na BR-174. Você vai ver também que a redução da taxa de juros deve aquecer o mercado imobiliário. Vamos trazer os detalhes ao vivo aqui no estúdio das vantagens para quem quer comprar a casa própria. Tem ainda a grande final do Peladão, que lotou a Arena da Amazônia. Um som de arrepiar. Paixão, alegria e muito futebol. A final desse Peladão foi da gente de todo canto da cidade. E claro, as movimentações do Carnaval nesse fim de semana. E vamos conhecer o samba enredo da Reino Unido da Liberdade. É o espírito imortal da resistência do samba! É a força da comunidade! Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. São 6 horas e 3 minutos. Nós estamos ao vivo e você aí pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 992258767. Você pode ainda interagir com a gente no nosso Facebook. É só deixar o seu recadinho por lá, mandar a sua sugestão de reportagem que a gente vai acompanhar tudo e trazer esses detalhes para você. E nesse domingo, o motorista de ônibus foi baleado durante uma perseguição a 2 assaltantes, após o assalto a uma drogaria no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. Na fuga, os bandidos ainda invadiram uma casa e fizeram uma família refém. O crime aconteceu por volta das 6 da tarde. 2 bandidos invadiram esta casa no bairro Cidade Nova e fizeram a família refém. Um dos filhos de Valda estava de saída para o trabalho, quando foi surpreendido pelos bandidos. Quando ele saiu aqui, aí eles pegaram. Que eles entraram e saíram empurrando o meu genro. Aí eles queriam a chave da moto. Aí ele pegou eu, minha filha e o meu tio, né, de idade, como refém, levou nós para o quarto. Mas eu consegui, conversando com eles. Eles me entregaram a arma e me entregaram também o dinheiro. Eu fui saindo aí de casa, aí quando fui chegando aqui no portão, eles entraram para dentro. Eles me levaram e pegaram o pessoal lá dentro e botaram todo mundo refém. Os 2 assaltantes, na verdade, estavam em fuga. Eles haviam acabado de roubar o caixa de uma drogaria perto da casa. Um motorista de ônibus que viu o assalto perseguiu os bandidos, mas acabou sendo baleado. O que na verdade aconteceu na tarde deste domingo, tenente? Tivemos a informação de um roubo à mão armada, na drogaria União, que fica no Núcleo 9, né? E posteriormente tivemos a informação que populares fizeram a perseguição, ou seja, o acompanhamento dos infratores que tomaram o ônibus coletivo, né? Um desses populares que veio a seguir esse ônibus, que estava de motocicleta, tomou a frente do ônibus. Foi o momento que o ônibus parou, os infratores desceram do ônibus atirando e acertaram lá o funcionário da Cascavel, que saiu em perseguição aos infratores, né? E posteriormente a isso, em ato contínuo, saíram em desabalado da carreira, populares fazendo a sua parte, colaborando aí com o serviço da Polícia Militar. Conseguimos lograr êxito porque eles se homiziaram numa residência, nós fizemos o cerco. As imagens mostram o momento em que a polícia conseguiu prender os assaltantes na casa onde a família foi feita refém. Jonas de Souza Chaves, de 19 anos, foi preso e um adolescente de 17 foi apreendido.
Com eles, a polícia encontrou uma pistola .45, dinheiro e 2 facas. O motorista que foi baleado foi encaminhado para o pronto-socorro João Lúcio, na zona leste da cidade. E até as últimas informações que a gente teve sobre ele não corre risco de morte. E a Polícia Civil fez a primeira grande apreensão de drogas de 2017. Mais de 1 tonelada de maconha e cocaína foi apreendida. O número corresponde à metade de todo entorpecente apreendido no ano passado. 3 homens foram presos. Foram mais de 3 meses de investigação. Essas imagens mostram o local em que a droga estava escondida. E descobrimos que a maior parte do carregamento estava numa região de mata, numa área denominada Costa do Jatuarana, que fica abaixo ali do encontro das águas. Então nós nos deslocamos até lá e ao encostar a lancha na beira do rio, entrando na mata aproximadamente 100 metros, achamos grande parte do material que foi apreendido. Entre maconha tipo skunk, cocaína e pasta base, foi mais de 1 tonelada de drogas apreendida. Algumas embalagens têm as cores da bandeira colombiana, mas a polícia ainda não sabe a origem exata da mercadoria, apenas que veio do município de Maraã. Eiderlan Correia Lima foi preso por ser o responsável por guardar a droga. Já Ebimar Correia Martins e Rodrigo Ferreira de Moraes seriam os transportadores da mercadoria. Tem muita droga ainda para ser apreendida. Ainda continuamos com essa operação integrada da SEAI, juntamente com o DENARC, com o FERA, com o DRCO e com a Polícia Civil no modo geral. Ano passado nós tivemos o total de apreensão de 2 toneladas de droga. Essa apreensão só em janeiro já representa metade do ano, o que provavelmente nós vamos fechar 2017 com saldo ainda maior. E olha só essa história. A polícia prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeito de roubo. Depois da prisão, os policiais descobriram que eram monitorados pelos assaltantes. Isso mesmo que você ouviu. A dupla faz parte de uma quadrilha que monitorava a ação da PM através do WhatsApp. Foram os policiais militares que conseguiram prender Frankilande Pantoja Valério Júnior, de 23 anos. Na quinta-feira, ele estava com essa moto roubada com um adolescente. O suspeito, que já tem várias passagens pela polícia, como roubo e até tentativa de homicídio, foi levado até a delegacia na zona norte da cidade. Pois é, só que depois da apreensão da dupla, a equipe de investigação começou a verificar as mensagens no celular de Frankilande e descobriu um esquema dos bandidos do bairro que monitoravam tanto a PM quanto a Polícia Civil. Em um dos áudios divulgados pela polícia, um dos integrantes desse grupo de WhatsApp disse que era para os colegas terem cuidado com os policiais. Vai, mano, bora ficar esperto aí, mano. Os homens estão lá na cena, estão parados lá na cena, lá na quebrada do moleque lá, pô. Os homens estão lá, tem. Ficar esperto aí, não sei se é a Honda ou é a Rocano, tem, mano. Não dá pra ver não, que tá longe, eu também não passei lá não, entendeu? Mas dá pra ver de longe que é a polícia. Neste outro, o homem com o apelido Júnior disse que o policial que estava fazendo patrulhamento naquele dia no Novo Israel era o mesmo que estava quando o bando cometeu um roubo. Tá ligado? Os caras estão vindo até no carro do leite, da Coca-Cola, de todo jeito. Até no carro da Calabresa, aquele lá que tu assaltou, lembra naquele dia lá, doidão da Calabresa? Tô ligado, que era tu que tava fazendo parte daquele 57 lá, meu. Fica esperto, fica esperto. Um modus operandi novo aqui que a gente está verificando. Eles sabem que todas as vezes que são presos, os objetos celulares são apreendidos pela polícia para fim de investigação e usam códigos para tentar dificultar a nossa investigação. Porém, os policiais aqui já conhecem esses códigos e conseguem, com êxito, decifrar essas informações. A ambulância eles usam para carro da Polícia Militar, a pista seria o local onde eles praticam os crimes, vendem droga. Além disso, outras mensagens foram encontradas no celular de Frankilande. Essa aqui é de um homem que pedia desculpas ao suspeito por não ter executado as pessoas que estão marcadas para morrer. A gente está tentando identificar quem é essa vítima, que eles chamam apenas de presunto. É uma pessoa que eles estão querendo assassinar e que está sendo monitorada dia e noite pelo bando dele. A polícia agora vai continuar as investigações para tentar identificar os outros suspeitos que participavam do grupo criminoso. 2 aqui, inclusive, já foram identificados por fotos que tem aqui, tá? Já passaram aqui presos por tráfico. E os demais a gente vai, com certeza, vai identificar e vai pedir a prisão deles, por associação, por tráfico de droga. Os elementos que eu tenho aqui no celular já dá para pedir a prisão desse povo todinho.
Olha, eu já tinha ouvido falar de grupo de WhatsApp de pessoas não habilitadas que acabam informando onde tem blitz do Detran, algo do tipo. Agora, um grupo de bandidos monitorando a polícia é a primeira vez que eu ouço falar e isso acontece, pelo visto, aí com bastante frequência. Então, são vários assaltantes, homicidas, vários bandidos dentro do grupo, monitorando a ação da polícia e informando onde a polícia está. Que bom que essa dupla aí foi presa, porque agora a polícia tem acesso a esse grupo, vai saber, como o próprio delegado já informou aí, 2 deles já foram identificados e alguns áudios deu para até ter confissão, né? A gente dizendo do assalto que foi realizado em determinado local. Então, a gente acredita que agora o papel se inverta, que o grupo de WhatsApp sirva para a polícia chegar até esses bandidos. E nesse fim de semana, a polícia intensificou a fiscalização no trânsito em Manacapuru. O foco da operação foram os motociclistas. Com o objetivo de coibir os crimes cometidos por motociclistas, a Polícia Militar deflagrou aqui no município a Operação Águia. A operação realizada pela Polícia Militar contou com o apoio do Intrans, órgão de trânsito do município. Então ela tem como objetivo reprimir a criminalidade no município, certo? E a gente também convidou o Intrans para fazer parte dessa operação para ele verificar a situação de documentação. Apesar da fiscalização em carros, o foco maior da operação foram os motoqueiros, já que grande parte dos crimes de assaltos são cometidos por duplas usando motocicletas. Então a gente acaba tirando de circulação muita moto roubada e moto com suspeitas aí que posteriormente a gente conduz ao Intrans, à delegacia para fazer uma averiguação melhorada. O resultado da operação registrou a fiscalização em mais de 1.000 veículos e destes, cerca de 150 foram encaminhados ao Intrans por apresentarem alguma irregularidade. Parabéns aí pelo serviço da Polícia Militar. É preciso intensificar também o serviço do Detran em municípios do interior, como em Manacapuru. Ontem eu estive no município e deu para perceber muita gente andando sem capacete, menor de idade, pilotando moto, muitas crianças. Uma criança não pode andar de moto menos de 7 anos, muitas crianças nas motos. A gente sabe que é uma questão meio cultural no interior do estado, mas que precisa da devida atenção. Assim como também várias pessoas sendo transportadas dentro dos veículos de carga, né, em carrocerias de caminhão, algo do tipo. Isso não pode acontecer. A gente já registrou aqui alguns acidentes fatais de pessoas que estavam sendo transportados em carroceria e que acabaram se acidentando. Fico alerta aqui para o Departamento de Trânsito, que assim como a Polícia Militar, pode intensificar essas fiscalizações no interior do estado. E durante essa operação lá em Manacapuru, a polícia prendeu uma dupla suspeita de cometer vários assaltos na cidade. Vamos ver. Ednilson Santos Sobreira, de 20 anos, e Iraildo Nascimentos Paz, de 40 anos, foram presos acusados de cometerem assaltos na cidade. De acordo com a Polícia Militar, a dupla foi surpreendida após assaltar os celulares de 2 jovens próximo à entrada da cidade. E por coincidência, os 2 meliantes, os acusados, estavam passando ao lado da viatura. E a viatura começou o acompanhamento tático e fez a detenção dos mesmos, onde foi localizado com os mesmos o pertence das 2 vítimas e uma pistola 380 de marca Taurus. O que chamou a atenção neste caso foi o fato que, minutos após a prisão, um advogado procurou o comando da Polícia Militar dizendo representar os acusados. Eles serão encaminhados para o DP para serem flagranteados. E quase um mês após as fugas do Ipate, do massacre no Compage, nesse fim de semana, familiares tiveram acesso aos detentos que cumprem pena nos presídios que ficam na BR-174. A visita foi dividida em 2 dias e por pavilhões diferentes. Mas teve gente que reclamou porque não conseguiu a liberação para entrar nessas unidades. Vamos ver. O acesso aos presídios continua bloqueado na entrada do ramal, no quilômetro 8 da BR-174. A segurança é feita por homens da Força Nacional. No domingo, a fila já era grande, logo nas primeiras horas da manhã. Só foi autorizada a entrada de quem fez um cadastro no Serviço Social dos presídios. É a primeira vez, depois da fuga no Ipate, da rebelião no Compage, no dia 1º de janeiro, que essas pessoas têm autorização para ver os parentes nessas unidades. As visitas foram divididas em 2 dias, no sábado e no domingo, em pavilhões diferentes. Essa medida é para reduzir o número de pessoas e aumentar o controle dentro dos presídios. A Secretaria de Administração Penitenciária montou uma tenda para checar os nomes dos familiares. Muita gente reclamou da lama no local.
Quem teve o acesso liberado foi transportado de ônibus, mas teve gente que não teve paciência para esperar a condução e preferiu seguir a pé. As pessoas que não fizeram o cadastro foram impedidas de passar e tiveram que voltar com a comida e roupas que tinham levado para os detentos. Seu Valdelírio foi uma delas. Ele não sabia do cadastro. O filho dele está preso no Compage há mais de 2 anos e teria sido atingido por um tiro na perna durante a rebelião. Ele ia fugindo e deram um tiro nele e está aí dentro. É só isso que eu sei. Mais nada, nunca visitei mais nada, não deixa eu entrar nem nada. Eu já tinha cadastro aí dentro para visitar ele. Por sinal, meu nome está aqui na lista da moça. Mas não tem, o dia não é próprio para deixar as coisas. Diz que só terça-feira. E a preocupação? Ai, minha Nossa Senhora, é demais. Eu sou separado da mulher há 14 anos, é só meus filhos mesmo, mais nada. A cheia do Rio Negro está sendo monitorada com mais atenção pelo Serviço de Hidrologia do Estado. Isso porque o rio está a 5 centímetros para alcançar a cota atingida no mesmo período de 2012, o ano da maior enchente do Rio Negro. Na régua do Porto de Manaus, o nível do Rio Negro ainda parece longe da cheia histórica de 2012. Mesmo assim, os especialistas já estão em alerta. É que esta semana choveu muito na região da tríplice fronteira do Amazonas. Isso teve influência direta na subida do rio aqui em Manaus. Nesta sexta-feira, o nível chegou a 23 metros e 51 centímetros. O problema é que as águas estão avançando muito rápido. Essa semana, a média de subida foi de 10 centímetros por dia. E se continuar nesse ritmo, o Rio Negro pode chegar à marca dos 23,70 centímetros, nível registrado no mesmo período de janeiro, há 5 anos, poucos meses antes da grande cheia. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, os próximos meses ainda serão de muita chuva. Por isso, foi preciso aumentar o monitoramento. Como as cotas estão muito altas, nós vamos continuar monitorando, junto aí com a Defesa Civil do Estado e também com a Defesa Civil aqui de Manaus, porque caso seja uma grande cheia, todos possam se preparar para esse evento que vai acontecer em 2017. Em Manaus, desde dezembro, as chuvas estão intensas. Foi mais de 700 milímetros. Todo esse volume não tem nenhuma relação com a cheia do Rio Negro. A preocupação é com os igarapés. As chuvas que caíram em dezembro e estão caindo agora em janeiro são chuvas acima da média, mas elas pouco influenciam o nível do Rio Negro aqui em Manaus, porque é um rio grande, ele recebe influência de outros afluentes e, portanto, o que chove aqui vai escoar em direção ao Oceano Atlântico. Ele não vai influenciar na cheia. Ele pode, sim, acarretar problemas nos igarapés de Manaus e também na questão dos desbarrancamentos. Para os especialistas, ainda é cedo para dizer se 2017 terá outra grande cheia. A primeira previsão do Serviço Geológico do Brasil será divulgada somente no dia 31 de março. As máximas de enchente, normalmente, elas podem ocorrer em maio, pode ocorrer em junho e pode ocorrer em julho. Então, nós temos bastante tempo ainda para que isso ocorra. E atenção, você que é pescador, preste bastante atenção nessa notícia. Tem mudanças nas regras do seguro-defeso. Um decreto publicado nessa semana, o presidente Michel Temer alterou os critérios para a concessão do benefício, o que causou revolta entre as associações da categoria. De acordo com o decreto presidencial, o benefício não vai ser pago a pescadores que têm outras opções de pesca nos municípios alcançados pelo período. A categoria se reuniu na sede da Confederação Nacional dos Pescadores para se opor à mudança. A rede, a malhadeira, o peixe não está sabendo quem é que vai cair ali ou não. E se cair lá o tucunaré, se cair lá um tambaqui, o pescador vai pegar, porque ele já vai morrer. Então não tem como a gente cumprir essa pesca alternativa. Pescador desde os 11 anos, Sebastião conta que não está recebendo seguro e a situação dele deve piorar com a nova decisão. Eu preciso desse seguro, né? Na época do defesa, agora a gente para pelo menos, né? Aí a gente tá passando até fome, né? E o devido seguro meu não saiu até agora, né? No nosso município de Barueri tem 2 reservas. Se isso acontecer, os pescadores da reserva vão ficar sem benefício, porque não vão poder participar do auxílio-doença, do seguro-defesa, da aposentadoria, porque de onde tem uma rendazinha, o governo federal está dizendo que o pescador não pode participar dos benefícios. No período do defeso, que vai de outubro a março, a pesca de algumas espécies é proibida. O governo concede o seguro aos que ficam sem renda nessa época. No Amazonas, 90 mil pescadores devem ser prejudicados.
O decreto deve entrar em vigor em 6 meses. Até lá, a categoria vai tentar suspender a decisão. Um decreto que foi feito de cima para baixo e que não atende às demandas e prejudica o retrocesso para o desenvolvimento da pesca e da aquicultura a nível de país brasileiro. Próximo passo, nós vamos ter uma reunião agora, eu tenho uma reunião dia 8 na Câmara Técnica do Ministério da Agricultura. Lá vou protestar, lá vou dizer da insatisfação. O deputado adjunto Afonso criticou a decisão do governo e garante que vai recorrer. Vamos acionar a nossa bancada, não só a bancada do Amazonas, mas acho que a bancada de todos os estados da Amazônia. A gente sabe o quanto isso vai prejudicar a essa população e também a economia do estado. E quem passou pela Avenida André Araújo no sábado de manhã deve ter estranhado uma fila quilométrica em frente ao Ministério do Trabalho e Emprego. O motivo era a busca pela emissão da carteira de trabalho. Isso porque o Ministério do Trabalho realizou um mutirão para emitir o documento, a fim de diminuir um pouco da procura que existe nas redes dos Cines. Aqui em Manaus, a ideia inicial era expedir 400 carteiras, mas a superintendência do órgão informou que tinham mais de 1.000 pessoas na fila. Quem não foi atendido no último sábado teve o atendimento agendado para os próximos dias. E você sabe, lembra da Lei Áurea, né, de 1888, que a princesa Isabel assinou e aboliu a escravidão? Ou deveria ter abolido? Parece distante, né? Só que apesar de absurdo, esse tipo de exploração ainda existe. A Larissa Santiago acompanhou uma reunião da Secretaria de Cidadania e do Ministério Público do Trabalho, que se uniram para tentar acabar de vez por todas com esses registros. A assinatura do Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Uma iniciativa que tem como objetivo a criação de ações que ajudem a acabar com esse tipo de ocorrência. Os pontos principais do pacto é que os estados se comprometem, onde não tem, criar a COETRAI, que é a Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo, onde já tem, mas não está funcionando, que os estados se comprometam a pôr em funcionamento. Desde 1995, mais de 50.000 pessoas já foram resgatadas em todo o país em condições de trabalho escravo. O Amazonas está entre os 10 estados do Brasil com os maiores índices. E ao contrário do que muita gente pensa, isso é bem mais comum do que parece. A gente tem pessoas aí trabalhando com jornadas exaustivas, em condições degradantes de trabalho, trabalhando sobre a questão do aviamento, né? que é aquele caso onde a pessoa recebe um terçado, recebe um rancho, recebe uma bota e nunca acaba de pagar o seu patrão. Qualquer denúncia pode ser feita no Ministério Público do Trabalho, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Cidadania pelo Disque 100. A ligação é gratuita. E atenção, você que mora na zona oeste de Manaus. O Tribunal de Justiça do Amazonas está com a unidade móvel do projeto Justiça Itinerante no bairro Santo Antônio. Então, se você está precisando resolver algum problema com a Justiça, essa é uma boa oportunidade. E sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com o repórter Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia. Conta pra gente que serviços serão oferecidos nessa unidade móvel. É preciso agendar ou a pessoa pode ir direto até o Santo Antônio e já consegue o atendimento na hora? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos que assistem o Manhã no Ar. A gente já sabe que a Justiça Itinerante é um projeto do Tribunal de Justiça do Amazonas, é muito importante para aquelas pessoas que precisam ajuizar algumas ações na Justiça ou estão precisando resolver problemas no sistema judiciário. E aí esse projeto vai ajudar muito as pessoas agora, principalmente que moram na Zona Oeste, porque a partir de hoje a unidade móvel, né, do sistema vai estar lá no Centro de Convivência Madalena Acedal, lá na Zona Oeste de Manaus, ali próximo ao Centro de Convivência, ali na Avenida Brasil. O que é a Justiça Itinerante? É justamente isso que a gente acabou de falar, para as pessoas que precisam ajuizar, né, esses processos. Alguns processos mais simples e outros mais complicados. Os serviços que são oferecidos lá são exatamente esses. Olha, ações no valor de 20 salários mínimos, aquelas ações cíveis e também da vara de família. A gente sabe que existem alguns problemas aí relacionados ao direito do consumidor, que também pode ser realizado lá. Outro serviço legal também é a cobrança de dívidas, né? Aquela pessoa lá que está cobrando alguma dívida de outra, né? Está com esse problema, também pode começar o processo na unidade móvel.
Outro serviço é o direito do consumidor, como a gente falou, pensão alimentícia, o divórcio consensual e também o reconhecimento voluntário de paternidade. Tudo isso acontece, todos esses serviços são oferecidos, você não precisa de advogado, uma boa notícia, você vai lá até a unidade móvel que fica lá na Madalena Cidal, chega lá das 8 até as 2 horas da tarde. Presta bastante atenção, porque você precisa levar todos os seus documentos, que vão aí ser preciso para você começar o seu processo. Os documentos necessários e originais e cópia, tá? Chega lá das 8 até as 2 da tarde para você começar a fazer o seu processo. Lembrando também que existem alguns processos, como esse da vara civil e da vara familiar, que é preciso o consenso das outras pessoas. No caso, se você acha que o seu processo, vamos supor, se você está querendo se divorciar, por exemplo, e o seu cônjuge que você pretende, né, se separar, está com consenso com você, leve ele com você para começar esse processo de separação. A mesma coisa com a questão da cobrança de dívida, outro serviço também, todos os que estiverem mais, digamos assim, mais fáceis de ser realizados, mais fáceis de ser resolvidos, você logo faz essa questão, porque os processos, a gente sabe que existe uma morosidade muito grande, principalmente na área civil e na área de família. Então, quanto mais fácil, quanto mais rápido você acha que o seu processo vai demorar, vai logo na unidade, lá, unidade móvel, e já com tudo praticamente resolvido, com essa documentação, com a pessoa que você está com aquele processo ali, para poder resolver mais rápido. Porque a gente sabe que, principalmente, essas pessoas que procuram ajuizar esses processos nessas unidades, são as unidades da Justiça Itinerante, elas principalmente são aquelas que não têm tanto recurso, por isso que não precisa de advogado, você só chega lá e começa a realizar esse processo que a gente acabou de falar, os serviços. Então, se você está precisando aí dessa força, né, está com problema, quer ajuizar algum processo, chega lá. Vou repetir onde é que fica. Você vai lá no Centro de Convivência Madalena Cidal, das 8 até as 2 da tarde. Se você quer ajuizar um processo, leve os seus documentos originais e cópia. E, claro, é uma ótima oportunidade para você logo se resolver, para você, né, tentar, tá com aquela dor de cabeça de algum processo, tá querendo resolver alguma coisa com alguém, chega lá que as pessoas que estão atendendo lá são muito atenciosas e vão com certeza resolver o seu problema. Adriane. Agora, Danilo, essas audiências, principalmente na vara da família, são audiências conciliatórias. Então, se for reconhecimento de paternidade, tem que ser voluntária. O pai tem que querer colocar um nome na certidão de nascimento do filho. No caso da audiência também no caso de pensão, aí pode não ser conciliatória, mas aí eles vão marcar uma audiência no prazo de 5 a 10 dias, aí você pode ir com o solicitante. Divórcio é muito simples, se você se divorcia na hora, né, já sai com a sua certidão, caso haja um consenso, né, os dois queiram se divorciar. E aí você evita gastar um tempo de procurar um fórum, de procurar o Tribunal de Justiça, e ali faz tudo na hora, desde que haja o consenso. No caso das varas quando se trata da questão civil, quando, por exemplo, problemas com defesa do consumidor, que você normalmente procuraria o fórum de pequenas causas mais próximo de sua casa, você pode ir direto. Aí, nesse caso, além dos documentos pessoais, tem que levar outros documentos, tipo algo que comprove que houve um erro no prestador de serviço, uma cobrança abusiva, algo do tipo, né? Isso mesmo, é bastante importante isso que a gente ressalta, sempre leva o documento que é específico, vamos supor uma conta que você acha que foi abusiva. Principalmente existem muitos problemas relacionados à telefonia, né, Adriane? Ou seja, se você acha que o seu serviço não foi muito bom, ou se você está com problema no atendimento, no saque, além do PROCON, a gente sabe que é um órgão importante, se não der certo, a justiça ela tem que ser acionada. Então, é muito importante para você realmente ficar respaldado, para você ganhar a causa, sim. Você precisa do documento, precisa comprovar da sua avaria, da sua situação, e aí você vai na Justiça Itinerante. É muito interessante o que você falou, porque existem alguns processos, principalmente o que você falou da área civil, que demoram meses e até anos para poder ser resolvido. Então, essa Justiça Itinerante é justamente para isso, para você conseguir, né, resolver o seu problema o quanto antes. Porque aqui no Tribunal de Justiça existem milhões de processos, milhares de processos relacionados à área civil. Então, é uma outra
opção, é uma oportunidade mesmo para você que existe nessa situação. Olha, qualquer informação também, se você quiser, você pode ligar, anota aí, você pode ligar para o número da assessoria do Tribunal de Justiça, que pode te dar todas as informações. Já tá? Vamos lá, vou falar qual é o número. Então é 8455, coloca o 9 na frente, 98455-7698. Vou repetir, 98455-7698. Se você ainda tiver com alguma dúvida sobre o processo, quais são os serviços, você pode ligar, tira todas as dúvidas e resolve logo o seu problema na justiça, porque nada melhor do que dormir à noite no travesseiro tranquilo, né, Adriana? Com certeza. Vamos só reforçar no Madalena Arcidal, que fica ali na Avenida Brasil. Começa hoje, vai até quando? Qual o horário de atendimento? Isso mesmo, vamos repetir o endereço. Madalena Arcidal fica ali na Avenida Brasil, aquele centro de convivência grande que fica ali na avenida, em sentido ao bairro da Compensa. O atendimento fica das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Como é itinerante, não fica lá o tempo todo, vai só até o dia 3 de março. Então, atenção, se você precisa desse serviço, chega logo lá, porque só fica até o dia 3 de março. Repetindo, Avenida Brasil, Centro de Convivência Madalena Arcidal, atendimento de 8 da manhã até as 2 da tarde. Tá certo, Danilo. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E um ciclista foi atropelado nesse fim de semana no trânsito de Manaus. O acidente aconteceu no sábado à tarde na estrada do aeroporto Eduardo Gomes, no Tarumã. Segundo informações, a vítima estava pedalando com um grupo de 5 pessoas quando um carro modelo Gol de placa JXI 4654 colidiu com o ciclista. O SAMU foi acionado e prestou atendimento inicial. O rapaz ainda não havia sido identificado e apresentava um quadro de confusão mental com suspeita de traumatismo craniano e foi encaminhado ao hospital 28 de agosto. Esse já é o 3º acidente envolvendo ciclista na nossa cidade em menos de uma semana. E o jornal A Crítica de hoje também destaca essa situação: ciclistas atropelados, 3 vítimas em 4 dias. O 3º atropelamento de ciclista aconteceu no sábado. O adolescente está internado. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas através do seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que durante todo o mês de fevereiro a bandeira tarifária verde será mantida. Ou seja, não haverá cobrança além do consumo normal. Uma boa notícia para quem está precisando economizar nesse início de ano. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto para a gente é a repórter Larissa Santiago. Olá, Larissa, bom dia. A ANEEL disse qual o motivo para manter essa bandeira verde? Explicou sim, Adriane. Bom dia para você, meu bom dia super especial para você de casa que está ligadinho aqui acompanhando a programação do Manhã no Ar. Então, bandeira verde porque está favorável. Eu estou falando das condições hidrológicas dos reservatórios. A gente sabe que o início do ano foi e ainda está sendo marcado por muita chuva. Com isso, à medida que o nível do reservatório sobe, o custo de geração de energia elétrica desce. Por quê? Porque não é preciso acionar as termoelétricas para garantir o suprimento da demanda de geração de energia elétrica. Só para explicar para você de casa como é que funciona. Dependendo do custo de geração de energia elétrica, você paga uma bandeira tarifária. Até fevereiro do ano passado, a bandeira era vermelha. Quando você, além de pagar tudo que você consumia, você ainda pagava R$ 4,50 a cada 100 kW. Depois passou para a bandeira amarela, quando você pagava pelos mesmos 100 kW, R$ 1,50. Agora, já que o nível do reservatório subiu, você não paga nadinha. A bandeira verde não tem custo extra. A gente espera que essa bandeira continue verde, porque agora não tem custo a mais por causa da geração de energia elétrica. Ainda bem, tomara que essa bandeira continue verde por um bom tempo. Assim a gente espera, né, Adriane? Porque chega de aumento, né? Volto com você no estúdio. Obrigada, Larissa. É isso que a gente espera, porque não tem a bandeira verde se mantém, mas de compensação do ano passado para cá já houve aumento da nossa conta de energia de mais de 50%. Então, se tiver que pagar mais ainda, aí não dá, né? Lembrando que esse foi o primeiro ano em que o salário mínimo foi acrescido apenas do índice da inflação, ou seja, não houve ganho real nenhum para o trabalhador. Até daqui a pouco, Larissa.
A gente faz agora o intervalo e volta daqui a pouquinho falando sobre a casa própria. Nós vamos conversar com um consultor imobiliário que vai falar sobre o processo de compra de um imóvel. Isso e muito mais daqui a pouquinho. Não sai daí.